Olá, turminha do terceiro ano A e terceiro ano B. Como vocês estão? Eu sou a Projade, eu estou muito bem e hoje nós teremos mais uma aulinha de História. Então, para começar, abram aí o livro de História de vocês na página 129. Hoje nós vamos falar como se formaram as comunidades quilombolas, certo? Então, abram aí na página 129 e vamos começar. Na época da colonização no Brasil, gente, no século XVI, certo? Os indígenas, eles não se prestavam àquilo que os portugueses quiseram e aquilo que os portugueses queriam, que era a mão de obra barata e subserviente à escravidão, né? Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África, né, cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico e vieram para cá, para o Brasil, certo? E isso eles vinham em navios chamados navios negreiros, certo? Esses navios negreiros, que a Pro já vai mostrar a imagem para vocês, esses navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos aqui para o Brasil e chegavam no litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, pelos portos de Salvador, de Recife e de São Luís, certo? Os escravos eles ficavam amontoados nos porões do navio e muitas vezes eles ficavam presos por correntes, sem se alimentar direito, e muitos morriam antes mesmo de chegar aqui no destino final, que era o Brasil. E quando chegavam no Brasil, o tratamento não era melhor, gente, não era melhor. Era até muitas vezes pior do que lá no navio negreiro, certo? Então a Pro agora vai mostrar para vocês a imagem de como era esse navio. Tá vendo aí, pessoal? O navio e os escravos nos porões, gente, era uma situação desumana. Era muito triste mesmo. Eles ficavam amarrados por correntes, sem se alimentar direito, e muitos morriam antes mesmo de chegar aqui no Brasil, antes mesmo de chegar ao destino final, certo? E muitos escravizados, né, eles sentiam falta da África e por isso morriam. Sofriam com o banzo, que era uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo, e chegavam até a morrer por não aguentar a solidão. Olha que tristeza. Os africanos, eles eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois eles serviam de mão de obra escrava, que aumentava o lucro, né, da colônia portuguesa. Eram os trabalhadores que não recebiam por isso. Os escravizados, eles acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros, né, estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. E assim, eles ficavam em condições desumanas, em condições precárias mesmo, gente. Era muito triste, certo? E muitas pessoas escravizadas, elas fugiam das fazendas e das lavouras, né? E se organizavam em comunidades cujas leis, né, e as regras eram feitas por eles mesmos. E assim nasciam as comunidades quilombolas. Os escravos fugiam, né, das fazendas, das lavouras, se organizavam em grupos, formavam uma comunidade com leis e regras criadas por eles, e assim nasceram os quilombos, certo? Das quais o Quilombo dos Palmares foi a comunidade mais conhecida. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares e a sua história também. Agora nós vamos conhecer algumas personalidades negras que têm destaque hoje em dia para demonstrar a representatividade, certo? Vamos lá? Essa é Beyoncé, certo? Eu aposto que todo mundo já ouviu uma música dela, porque essa mulher é perfeita, gente. Ela é cantora, é compositora, é atriz, é modelo, é dançarina, é produtora, diretora e roteirista norte-americana. Ela faz tudo e faz muito bem. Ela é muito linda. Olha a beleza dessa mulher.
Esse aí é Nelson Mandela, gente. Nelson Mandela foi um líder sul-africano, né, que lutou contra o regime racista e segregacionista do apartheid presente na África do Sul entre 1948 e a década de 1990. E ele se tornou uma referência mundial na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Mandela passou 27 anos preso e após a queda do regime, ele foi eleito presidente. Esse aí, pessoal, é Martin Luther King e ele fez um discurso em Washington, né, durante uma marcha que reuniu cerca de 250 mil pessoas contra as políticas racistas e pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Suas palavras, gente, elas permaneceram por tanto tempo, ecoaram em um contexto, né, de divisão e segregação racial no país que se colocava como moderno e como uma liderança mundial. Olha como essas pessoas são importantes para a representatividade negra, né? E foi isso, pessoal. Vamos ficar por aqui com a imagem de Martin Luther King, certo? E continuem estudando, leiam o livro de vocês, certo? Leiam o texto que está no livro, façam as atividades. A aula foi essa hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.